Gente, eu vou dar continuidade aí a esse trabalho do tetragramaton. Então eu vou dar mais algumas explicações aí. Porque eu, antes de fazer o vídeo, eu dou uma olhada na internet, ver o que existe na internet, para a gente poder dar alguma informação que vocês não vão encontrar, entendeu? Porque não adianta eu ficar repetindo coisas que está todo mundo dizendo, então não tem necessidade. Aquilo que é já de conhecimento público, né? Aquilo que todo mundo sabe. E aí eu dei uma olhada por aí e vi alguns vídeos e notei que o pessoal, quando fala sobre o tetragramaton, na verdade estão fazendo uma leitura, né, de alguns textos que já existem. E não vão te dar, por exemplo, a explicação do que quer dizer isso aqui, ó. Esse nome que está aqui. Eles vão te dar esse aqui, ó. Esse aqui. Ó. Porque os textos que tem por aí são muito pouco detalhados. A pessoa não sabe exatamente o que é. Então fizeram um texto e colocaram algumas coisas, mas não todos os detalhes, tá? Então você vai ter explicação sobre esse nome aqui, ó. Tá? Então é pronunciado que é o nome de Deus, isso é um que a gente chama de tetragrama, que representa tudo isso que está aí. Você vai saber, por exemplo, o símbolo astrológico de Marte, né, que existe um em cada ponta, mas ninguém, por exemplo, eu não vi ninguém falar por que existem dois, né, que está um em cada ponta. Não vi ninguém falar sobre o que é essa simbologia deste nome que está aqui, este outro que está aqui, este outro que está aqui. Tá? Ninguém fala sobre isso. Se eu der uma olhada, o que você vai ter por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo aqui você tem o alfa, né? O A aqui, ó, o alfa, né, do grego, alfa, e a última letra do alfabeto do grego, que é o ômega, está aqui, ó. Só que ninguém explica, por exemplo, por que o ômega está de cabeça para baixo. A posição do ômega é o contrário. Tá? Eles não sabem, não falam por que esse ômega está de cabeça para baixo. E isso é importante você saber. Tá? Então nós vamos começar pelos elementos, tá? O cálice que está aqui, ele representa não só o elemento água, como representa a sexualidade feminina, tá? Então o cálice representa a sexualidade feminina e também o elemento água. É importante entender, por exemplo, é interessante você saber que, por exemplo, assim, por que a água foi associada ao feminino? Bom, porque a vida nasce na água, a vida nesse planeta nasceu na água, aqui onde nós estamos, a vida nasceu na água. Então a água que é geradora de vida. Então foi associada ao ventre feminino, que é aonde nasce a vida. Aonde nós nascemos é no ventre feminino, então está associado à água, o feminino, tá? 1, 2, 3 não tem nem, é o logo da Trindade, tá? É o triângulo em si, os três lados do triângulo, e a Trindade, tudo que nós vemos hoje em respeito de religião está associado a uma Trindade, tá? Mas depois nós vamos, isso, gente, tudo faz parte daquele trabalho luz da mão direita de Deus. É necessário entender a coisa num conjunto. Tá? Então aqui tá esse símbolo aqui, o 1, 2, 3, representa a Trindade. Depois nós passamos para aqui, que algumas pessoas chamam de cetro, cajado, existem vários nomes, tá? Que é dividido em 7, representando os 7 estágios, os 7 céus, diversas coisas que estão associadas ao número 7, que é o número do Cavaleiro Poderoso. E está associado ao elemento terra. Vocês irão encontrar por aí associado a outro elemento também. Tá? Mas isso quando eu for montar. Quando eu fizer a montagem dele para o trabalho, eu vou mostrar as duas montagens e vou mostrar aonde estão essas diferenças. Tá, mas a princípio ele para nós aqui, ele é o elemento terra. Aqui a espada, batalhas, lutas, representa o poder, a força, representa
o masculino, tá? A espada representa o masculino e também o elemento fogo. Aqui nós temos símbolos de transmutação. O elemento mágico, o poder cabalístico, tá? A espiritualidade dos magos está associada ao elemento ar. E aqui o 1 e o 2 representam a dualidade. O bem e o mal. Bom, gente, o bem e o mal eu não associo aqui, tá? Porque o bem e o mal, para quem é magista, o bem e o mal não existe na forma espiritual. Tá? Na forma espiritual, o bem e o mal não existem. Por isso, se vocês derem uma leitura na Gênesis, vão ver a história do Adão e da Eva, verão lá a história da serpente e vão ver que antes da serpente não existia o mal. Então o mal passou a existir após a história da serpente? Não. O homem, quando passa a ter conhecimento, aí sim, ele tem a opção e a escolha de escolher entre o bem e o mal. Só que o mal não é algo que exista. O mal é gerado. Tá? Por isso que a gente fala que a magia não tem cor. A magia tem intenção. E essa intenção é que pode ser o bem e pode ser o mal. Mas isso não vem da parte espiritual. Isto vem de nós. Nós, seres humanos, é que temos o bem e o mal. Nós conhecemos o bem e o mal. Mas o bem e o mal, na forma espiritual, não existe. O bem e o mal, tenho sempre isso. O bem e o mal não existem. O bem é uma ação. E o mal também. Tá, então seguimos aqui. Bom, por exemplo, o símbolo de Marte, por exemplo, tá, que está aqui, existem dois. Pode ver que são dois. Por que existem dois? O símbolo de Marte é o símbolo da criação. Tá? É o símbolo da criação. Você não vai ver uma explicação. Você não vai, eu procurei até para ver se achava, não encontrei alguém colocando isso na internet. Tá? E nem livros não achei. Achei a biblioteca que eu consulto é um pouquinho complicado para vocês consultar. Então eu consegui algumas definições sobre o porquê que existem dois símbolos desses. Eu vou passar para vocês. Aqui é a representação dos olhos de Deus, né? Também Júpiter, tá? Mas é a representação dos olhos de Deus que a tudo vê. Inclusive tem aquela história do olho que tudo vê, provavelmente, não tenho certeza disso, tenha sido tirado daqui. Tá? Embora muitas pessoas digam que está associado ao olho de olhos, que é muito mais antigo, mas isso é outra história. Tá? A associação moderna, mais nova, provavelmente seja daqui. Porque aqui, este desenho, este trabalho aqui, ele é muito mais conhecido no Ocidente. Embora o olho de olhos venha de uma terra que também foi muito explorada, que foi a religião egípcia, se perdeu muito dessa cultura. E hoje a cultura mais forte é a cultura de pseudo-bruxaria, tá? Porque isso aqui não é bruxaria, e vem da Europa. Através do Eliphas Levi, do próprio Anton LaVey, né, do Aleister Crowley, pessoas que difundiram essas ideias. E provavelmente aquela associação do olho, tá, pode ter sido originada no olho de olhos, mas a associação de que aquilo é o olho que tudo vê, provavelmente saia daqui. Tá? Não existe comprovação, isso é uma teoria minha também. Tá? Isso é apenas uma teoria. Mas provavelmente tenha saído daqui. Bom, por que existem dois símbolos de criação? Vamos voltar à Gênesis. Não esqueçam que quem desenhou isso, quem desenvolveu esta forma aqui, foi uma pessoa que é o Eliphas Levi, que era ligado, era um biblista, um mago cerimonial, que aprendeu tudo que aprendeu e depois foi buscar mais conhecimento, claro, mas toda a base dele estava na igreja. Então,
Se você ler a Gênesis, a criação, você vai ver que o símbolo da criação está aqui em dois momentos, porque não se sabe em quantos, mas não existia apenas um Deus na criação. Isso é só ler a Bíblia que os senhores verão que durante a criação existiam mais deuses. Por isso que a base desse trabalho, Lúcifer, a mão direita de Deus, vai mostrar para vocês que existe um Criador, um Eterno, que criou tudo e entregou para que deuses administrassem, fizessem todo o trabalho, e é para estes deuses e para este Deus que se reza. Os católicos rezam para este aqui. Tá? Existem outros. Tá? Existem outros. Mas esse é o que ficou mais conhecido. Por isso que você não acha as pessoas dando nomes aqui. Ó. Tá? Você não acha isso. As pessoas nem querem que você fale isso aqui. Nem a igreja não quer. A partir de uma certa época, o Deus que foi reverenciado foi apenas este. Por isso que nós temos o Deus Pai, Criador, que todos associam a este. Mas por que o nome dele estaria aqui e não em cima? Já se fizeram essa pergunta? Por que esse tem os olhos aqui olhando para os que estão abaixo? Mas é só simbologia, um desenho. A pessoa que desenhou isso aqui estava ligada a essa doutrina e não colocou este nome lá em cima. Ele teria que ter colocado lá. Se ele considera que aqui a ponta é os olhos que tudo vê e a criação, e este nome é o Criador, ele teria que estar aqui em cima, observando todo o resto que estaria abaixo. Mas ele não está, ele está aqui. Tá? Por quê? Porque durante a criação, o Criador, a história da criação do mundo, que pode ser interpretada, a que está na Bíblia pode ser interpretada da mesma forma que a ciência interpreta, que não existia nada, e numa explosão se cria o universo, e depois, não esqueçam, os dias na Bíblia, o fim do primeiro dia, né? Aquela história toda que está na Bíblia, temos que entender que os dias não eram contados em 24 horas. Como o dia não era contado em 24 horas? Não, nós não tínhamos o sol na criação. Não tínhamos o sol. Segundo a tradição religiosa, né, gente? Tá? Segundo a tradição religiosa, nós não tínhamos o sol. O sol foi criado, se não me engano, no terceiro ou quarto dia. Então, a partir do terceiro ou quarto dia, que vai se ter uma definição de um dia de 24 horas, porque antes não tinha como calcular um dia de 24 horas. Então, esse primeiro dia pode ter durado um tempo que nós não temos noção. Pode ter durado milhões de anos esse primeiro dia. O segundo dia também. Então, aí, você consegue entender por que a criação é marcada em 7 dias. Porque os primeiros dias não eram contados com 24 horas. Nós não tínhamos o sol como referência. Nós só passamos a ter o dia como nós conhecemos hoje a partir do sol. Sem o sol nós não teríamos como contar as horas. Nós precisamos de contar o movimento da Terra baseado em alguma coisa. E essa coisa foi o sol. Sem o sol, então antes da criação do sol, que é do terceiro ou quarto dia, teria que vir de novo, não sei de quatro. Mas antes do sol nós não contávamos um dia com 24 horas. Então os dias poderiam durar milhares de anos. Tá? E isso eu explicar para vocês, inclusive no trabalho do Lúcifer, a mão direita de Deus, então já estou explicando aqui agora. Como é que você associa a criação àqueles dias, o mundo foi feito em 7 dias. Tá? Então os dias naquela época, na época que está descrita ali, tá? No Gênesis, não era contado em 24 horas. Bom, mas então vamos voltar aqui. Por que nós temos aqui em cima o alfa e aqui embaixo o ômega? Por que o ômega está invertido? Isso também você não vai encontrar. Tá? Se eu procurei por aí para ver se achava, nos livros que eu encontrei, você não consegue localizar na internet. Porque tanto faz o início, para nos lembrarmos que o início tem um fim, mas que o fim pode ser o início. Por isso que o ômega está virado de cabeça para baixo. Inclusive, se você cultuar em pé, você está
adorando o início se você cultuar de forma virada. Aí o ômega passa a ser o início, ele está na posição, ele passa a estar na posição correta. Se você olhar de lá para cá, o ômega está na posição correta. Tá? Então isso é para nos lembrarmos que pouco importa aonde está o início e aonde está o fim, porque o início e o fim não é algo que foi determinado. O fim pode ser o início e o início pode ser o fim. Nós temos também uma coisa que quando eu falei do pentagrama, não falei do pentagrama, que o pentagrama também foi representado por Da Vinci, né, na figura do homem. A história, aquela gravura famosa do Da Vinci, o homem, né, a cabeça, os braços e as pernas, então também está representado aqui, e como eu falei, é mais ou menos isso. O Kundalini, a força sexual, que está representado aqui nesse desenho. Tá? O Sol e a Lua. Isso tudo mostra a dualidade, né? as potências. Eu poderia falar sobre eu não vou falar sobre esses nomes ainda, mas eu quem são, tá? Porque esses nomes, não adianta eu falar alguma coisa, porque a gente não vai se encontrar por aí. Mas para que vocês entendam assim, ó, Deus Yahvé, digamos, tá? Deus Yahvé, que foi o Deus que entrou em destaque, tá? E são outros mais 3 deuses, que pelo menos os que estão aqui, tá? Não se sabe quantos existiam na criação, mas isso mostra que a criação não foi feita por um único Deus, Criador, o Eterno, aquele que criou tudo, criou deuses para que administrasse essa terra. Este símbolo aqui, todo ele, representa, aí eu falo em Deus para que as pessoas compreendam, mas na verdade representa o Criador, que é alguém que está, é complicado falar isso, mas é alguém que está acima de Deus, mas desse Deus que a gente conhece, que a gente entende, que a gente tem por aí como Deus, tá? Ele está acima disso. E esse Deus que eu estou falando, que é o Criador, eu vou passar a chamar ele de Criador aqui para vocês entenderem. Esse Criador foi que criou a divindade que vocês chamam por Lúcifer, criou o que vocês conhecem pelo diabo, o que vocês conhecem por Jesus, o que vocês conhecem por Deus, inclusive. Tá? Ele é que cria tudo isso, ele é que traz tudo isso. Lúcifer, mas vai mudar a minha... Não vai mudar nada, nada na tua forma de rezar, não vai mudar nada. Tem que ter isso na cabeça. Isso aqui é apenas conhecimento para que quando eu colocar o vídeo, entrando aqui para dentro e começando a trabalhar, para que você consiga se localizar, saber o que está acontecendo. Tá bom? Porque senão não tem... a pessoa fica perdida aí, dentro do círculo, se não souber exatamente o que está adorando, o porquê que está adorando. Porque não adianta eu falar uma linguagem que você não entenda, por exemplo. Às vezes eu vejo bruxos aí e falam usando alguns termos que são de baixa magia, né? Poderia falar aqui demanda, axé, motumbá. Esses termos, quando você ouve esses termos, axé, motumbá, demanda, Exu, Alguidar, qualquer uma dessas colocações que são do candomblé ou são das religiões afro, você sabe em que meio você está lidando. Ó, eu já sei, e essa pessoa que está se apresentando, ela é deste meio. Por quê? Porque a linguagem que ela usa é essa, que é usada nesse meio. Aqui, para você compreender, você tem que entender a mesma linguagem. Se você vem de uma outra cultura e não tiver uma noção do que está aqui, vai ficar difícil. Então é necessário ter uma base aqui para poder saber o que está acontecendo, saber o que está adorando, né? Tá bom então, gente? Vamos ver aqui o que eu não falei. Aqui, eu não falei aqui. Mercúrio e Vênus, tá? E abaixo
o que se conhece como caduceu de Mercúrio. Ah, mas o que é o caduceu de Mercúrio que tanto falam que está no Covid? Porque as pessoas dizem, isso aqui é o caduceu de Mercúrio, mas não explicam bem o que é o caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio é a referência. Está associado a Hermes. Hermes é o mensageiro. Aquele que levava. Na mitologia, ele era responsável por levar até os deuses os seus pedidos. Né? Então, por isso que o caduceu de Mercúrio está aqui, porque ele é associado a Hermes, e é prova de que aqui você consegue ligação com as divindades. Tá? Esse seria o símbolo daquele que é o responsável por levar tudo que está sendo feito aqui até as divindades. Tá bom? Acho que por aí tá mais ou menos. Não posso alongar muito, esse vídeo já deve estar longo já. Tá bom, gente. Depois da edição eu olho, ver se falta alguma coisa. Se faltar, eu volto a comentar. Mas se eu ver que falta alguma coisa importante, ou então na hora que eu montar ele, que eu for iniciar, como é que se faz os trabalhos dentro, aí eu volto e dou alguns detalhes. Tá, gente, eu tô numa correria, porque o rapaz que trabalhava comigo saiu, então eu estou numa correria aí faz alguns dias. Tá bbom? Então assim que eu montar ele, não sei se eu vou conseguir montar hoje ainda, eu venho e aí eu vou dar mais uma olhada, ver se falta, eu vou olhar essa edição, ver se falta alguma coisa, mais algum detalhe importante, porque o resto vocês vão encontrar na internet, tem diversos vídeos aí sobre leituras enormes aí, a respeito. Tem até um livro que está o cara colocou não sei nem quem é, colocou um áudio de um livro sobre o tetragramaton, bem interessante até de escutar. Tá? Só que eu fiz esse trabalho porque falar de uma forma que fica mais fácil a pessoa entender. Às vezes a pessoa lê um livro e o livro não consegue passar a mensagem. Então eu tentei explicar aqui da forma mais simples possível, tá? Para que você consiga compreender. Se ficar alguma coisa para trás, eu volto e vejo que tem que dar mais algum detalhe. Tá? Até o próximo trabalho, gente.